Olá pessoal, hoje vamos recordar sobre termometria. Aula dada no dia 1º de junho, né, pelo Centro de Mídias. Vamos fazer uma recordação dos conceitos abordados naquela aula. Então, quais serão os temas hoje? Temperatura e calor, né, e escalas termométricas e termômetros. Bom, o que é temperatura? Para nós lembrarmos aqui, eu fiz uma analogia de temperatura com a paquera, né? Aquele momento em qual nós estamos bem agitados, quando nós gostamos de alguém, nós sentimos uma agitação interna, né? Uma inquietude, então nós ficamos inquietos, querendo conquistar aquela pessoa que nós gostamos. Então é como se esse sentimento, né, fosse as moléculas dos nossos corpos agitadas, né? Então é um grau de agitação térmico, né, que nossas moléculas têm, que também pode ser aquela energia que nós temos, aquela explosão querendo conquistar aquela pessoa, né? Ou seja, uma energia interna do nosso corpo. E, então isso seria análogo à temperatura. E o que é depois, como que a gente mede essa temperatura, né? Usando o termômetro. Usando o termômetro aqui, nós medimos esse grau de agitação que nós temos, né? Que seria a prova de amor, que a gente chama. Ou seja, é um instrumento que mede a temperatura. O quanto nós gostamos daquela pessoa, nós queremos ficar próximo dela, então a nossa prova de amor, né, o nosso instrumento de medida do nosso amor vai ser baseado, né, numa aliança, numa coisa assim. Então é como se nós pegamos o termômetro e medisse a temperatura, né, o grau de agitação. Então a gente está fazendo da mesma maneira, né, uma analogia, usando um instrumento para medir o quanto nós gostamos daquela pessoa. E o calor, o que é o calor? O calor é a troca, né, dessa energia térmica, ou seja, duas pessoas quando se gostam, elas vão trocar calor. Então, na verdade, ela vai trocar essa energia térmica que vai fluir de um corpo para outro. Tem dias que você vai estar mais apaixonado, então você vai transmitir mais calor para outra pessoa, né? Ou menos calor quando você está meio triste. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Bom, então, mudando um pouco de assunto, né, falando agora de escalas, né, que é o termômetro, o que tem? O que temos aqui? Temos dois pontos de referência. O ponto de referência que é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, né? O gelo ele vai fundir a 0 graus, né, Celsius. Mas isso corresponde a outros valores, né, em outras escalas. Eu vou mostrar mais adiante. E o ponto de ebulição aqui é 100 graus. Mas 100 graus o quê? 100 graus, né, Celsius, porque é a escala que nós usamos aqui no Brasil. Essa outra escala, né, essa aqui é usada no Brasil e em outros países também. Aqui, essa outra escala, a Kelvin, é usada na área científica, né? Ela tem uma importância muito grande nos laboratórios, né? Usado Kelvin como unidade de medida. Agora, em outros países, são usadas essa outra escala, Fahrenheit. Então, a escala aqui, ela só serve para medir o grau de agitação das moléculas, né? No caso, a temperatura. E aí você pode usar várias, né, escalas, você pode criar a sua própria, desde que respeitando esses dois pontos de referência, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Muito bem, e fazendo as devidas correspondências, como nós vemos aqui. Como que nós encontramos então a temperatura de 0 graus, né, Celsius numa outra escala? Pode ver aqui que temos esse valor de 273,15, né? Mas vamos arredondar para 273. E esse outro aqui, né, que é o ponto de fusão, ponto máximo aqui, digamos assim, da fusão da água, né? Mas pode passar esse valor aqui, pode ser maior que esse valor, não tem nenhum problema.
é só uma referência, né, para fazer a escala. Então esse outro ponto aqui é 373. Bom, e esse outro ponto aqui, mais baixo, esse aqui é o que nós chamamos de zero absoluto. O zero absoluto é o zero absoluto. É o zero Kelvin. O zero Kelvin é quando nenhuma molécula se move. Mais adiante eu vou mostrar uma simulação. Aqui não tem movimento de nenhuma molécula. A energia é muito pequena, quase desprezível. Esse é o frio absoluto, onde congela tudo. E ele corresponde a menos 273. Mas como vamos chegar, né, nesses valores aí? Como que nós fazemos essas conversões? Então, vamos fazer primeiro entre Kelvin e Celsius. Vamos pegar essa temperatura aqui você quer saber uma temperatura aqui qualquer, né, no meio da escala aqui. Então, vou pegar aqui temperatura em Kelvin. E você quer saber quanto essa temperatura em Kelvin corresponde na escala Celsius aqui. Quanto ela vai corresponder aqui, nessa outra escala, né, temperatura em Celsius. Então, fazemos a seguinte conta. Pegamos essa temperatura em Kelvin menos, né, digamos aqui, esse outro ponto de referência, menos 273. E dividimos por 373 menos esse mesmo ponto aqui. Então, vamos fazer 373 menos 273 e vamos igualar o que? A outra escala. A outra escala, vamos fazer da mesma forma. TC menos 0, né? Então, TC menos 0. E vamos dividir, só vou apagar aqui para não ficar atrapalhando. Vamos dividir qual valor? 100 menos 0. Então vai ficar 100 menos 0. Como fica a nossa conta? Então vai ficar aqui T, né, temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por essa diferença, que é 100. Vai ser igual aqui a temperatura em Celsius menos 0, que vai dar a temperatura em Celsius, dividido então por 100. Bom, portanto, fazendo a conta aqui, podemos simplificar esse 100 com esse outro 100, porque eles estão no denominador, né, em cada lado da igualdade. Então podemos dizer que a temperatura em Kelvin vai ser menos 273 menos 273 é igual a temperatura em Celsius. Ou, né, podemos falar assim, então a temperatura em Kelvin vai ser igual a quê? A temperatura em Celsius mais 273. Tudo bem? Então temos aqui as duas formas de encontrar a relação entre temperatura em Kelvin e temperatura em Celsius. Muito bem. E agora a temperatura em Fahrenheit? Como faremos? Faremos a mesma coisa, né? Teremos aqui a mesma ideia. Então pegaremos a temperatura em Fahrenheit, né? Fazemos essa aqui e um valor aqui, né? Errei. Faremos assim, ó. Temperatura em TF, né, que você quer encontrar, da mesma maneira como fazemos a outra. Vou pegar essa outra diferença aqui. Então vamos lá. Só vou colocar para esse lado. Então vou fazer a conversão em Celsius e Fahrenheit. Entre Celsius e Fahrenheit, como ficaria? Então ficaria assim, ó. Temperatura em Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0, como a gente fez aqui da outra vez. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos, né, 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, isso aqui vai ser o que? Vai ser a temperatura em Celsius dividido por 100 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180, que é o resultado da diferença entre 212 e menos 32. Muito bem. Então, se a gente dividir esse lado da equação
por o mesmo fator do outro lado da equação, ou seja, por 20, né, nós temos aqui a temperatura em Celsius dividido por 5. E a temperatura do outro lado vai ficar TF menos 32 dividido por 9. Porque eu dividi aqui por 20 e aqui eu dividi por 20. Certo? Dividi esse 100 por 20 e dividi o 180 por 20. No outro caso aqui, antes, eu tinha dividido tudo por 100, né, que é o mesmo fator. Bom, muito bem. Então temos a relação, né, da conversão de escalas aqui, temperatura em Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, usando essa formulinha. Muito bem. Aqui tem um resumo, né, das escalas, aqui os pontos de referência. Esses daqui são os pontos de referência de fusão da água e ebulição da água. E aqui as fórmulas. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês, né, um simulador. O que acontece aqui, ó? Aqui está mostrando 14 Kelvin. Se eu diminuir a temperatura para 0 Kelvin, as moléculas vão parar de se mover. Então, temos aqui 0. Se a gente colocar um gás e abaixar a temperatura para 0, vemos a mesma coisa acontecendo. Pode ver que o grau de agitação delas vão diminuindo, né? Está diminuindo conforme eu abaixo a temperatura. Quando chegar a 0 Kelvin, essa temperatura, né, mostra que o grau de agitação é praticamente nenhum. Não há nenhum movimento das moléculas aqui. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.